Olá, meus amados irmãos e irmã em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o irmão Vanderlei. Aonde eu quero aqui estar trazendo um tema que está escrito lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus declara isso no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É sobre esse assunto que eu quero estar trazendo hoje. Aonde eu disse há uma semana e meia ou 2 semanas atrás que eu estava me aprofundando nesse texto, estudando esse texto, e aqui o Espírito Santo de Deus me revelou coisas profundas. Então vamos para a leitura bíblica, para o tema. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Igreja amada do Senhor, primeiramente a gente precisa entender essa declaração de Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa que a natureza humana é frágil e possui suas debilidades, enquanto o Espírito deseja fazer o que é bom. Foi Jesus que disse essas palavras. Não foi o apóstolo Paulo que disse essas palavras. Não foi Pedro, Tiago, João. Aleluia, glórias a Deus. Não foi o profeta João Batista, o profeta Jeremias, o profeta Elias. Não foi Estevão. Foi o próprio Jesus quem disse essas palavras. Enquanto ele estava onde? No jardim do Getsemane. Como foi lido aqui no início. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Aonde mais ele disse essas palavras? Lá no Evangelho do livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Olha o que diz: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Livro de Marcos 14, versículo 38. E também ele disse estas mesmas palavras no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mas o que acontece? Muita gente, muitos crentes, muitos que se diz ser cristão e cristã, interpreta essa declaração de Jesus de forma errada, errônica. Muitas pessoas até utilizam a expressão a carne é fraca como um tipo de justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Porém, a declaração aqui de Jesus nada tem a ver, igreja, com esse tipo de entendimento. Você que utiliza, aleluia, glórias a Deus, interpreta essa declaração de Jesus, a carne é fraca, como uma justificativa para uma vida pecaminosa, para uma vida de pecados recorrente. Para esse tipo de entendimento é porque você, irmã, é rebelde, é carnuda. É porque você, irmão, é rebelde, é carnuda. Quem interpreta, aleluia, glórias a Deus, utiliza essa expressão a carne é fraca para ficar trocando de esposa, ou para ficar trocando de marido, para ficar pulando de cama em cama, que nem prostituta, que nem prostituto, é porque está na carne, nunca foi crente, nunca se converteu de verdade. Porque pastor que troca de esposa, ele não leva nome de pastor, a Bíblia vai dizer que ele é adúltero. Missionária ou irmã que troca de marido, ela não vai levar nome de missionária, não é irmã. Na Bíblia vai chamar ela de adúltera. Diácono, presbítero, evangelista, obreiro da casa do Senhor, levita, irmão ou irmã. Estes que trocam de esposas, estas que trocam de marido, aleluia, glórias a Deus, tem nome para estes. Não é diácono, não é presbítero, não é evangelista, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é irmão, não é irmã. Aleluia, glórias a Deus, não. É adúlteros e adúlteras. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitos querem utilizar
a expressão a carne é fraca como tipo, igreja, de justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Eu não resisto um batom na boca, eu tenho que usar. A tentação é demais. Você, rebelde, só não consegue resistir ficar 1 hora, 2 horas de joelho, né? Mas para colocar um batom na boca, você não resiste. A carne é fraca para essas coisas, né? Eu não resisto ficar sem um pó na cara, a tentação é demais, eu preciso colocar um pó na cara. Porque se não resiste, aleluia, se encoraja para colocar a cara no pó em vez de colocar o pó na cara. Hein, tua rebelde, sua perigosa. Querem andar toda vaidosa. O espírito de Jezabel já tem entrado dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque aonde tem vaidade, aonde tem espírito de Jezabel, lascívia, aleluia, um monte de bijuteria no pescoço, aleluia, anéis no dedo, bijuteria na orelha, bijuteria no pulso, é porque tá com o espírito de Jezabel, aleluia, glória a Deus, tem vaidade, lascívia, aleluia, onde tem homens pregadores que se diz pregador de Deus, lascívio em cima do púlpito, aleluia, é porque aonde tem Jezabel, o espírito dela, é porque tem um Acabe como liderança da igreja. Porque só quem aceita Jezabel em cima do púlpito, ou está fazendo parte de algum trabalho na igreja, na frente, tendo algum cargo, tem que ser Acabe. Não é pastor, não é bispo, não é missionária, não é apóstolo. Porque quem permite esse tipo de pessoa com o espírito de Jezabel em cima do altar para pregar, para louvar, ou tá na frente de qualquer trabalho, não é pastor, você é Acabe. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá. Não, isso aqui vai virar uma pregação. Quando Jesus disse que a carne é fraca, entenda uma coisa, igreja. Jesus disse que a carne é fraca na noite em que ele foi traído e preso. É importante, igreja, saber disso. Porque a declaração, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi na noite em que ele foi traído e preso que Jesus disse que a carne é fraca. Vamos lá para os irmãos e as irmãs em Cristo entenderem. Naquela noite, igreja do Senhor, Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele mesmo declarou que estava enfrentando uma angústia enorme. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 38. Aqui. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Está vendo, amada igreja do Senhor? É por isso que ele disse que a carne é fraca. Por quê? Porque tudo isso, aleluia, glória a Deus, tudo isso Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. Por esse motivo, em suas orações, ele dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26, versículo 39, E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse cálice, igreja do Senhor, era o furor da ira divina que seria derramado sobre ele por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, por isso que ele disse naquela noite, Jesus estava passando por um momento muito difícil. Ele mesmo declarou que estaria enfrentando uma angústia enorme. Por isso que ele disse lá no jardim do Getsemane, aleluia, glória a Deus, em Mateus 26, versículo 41, que a carne é fraca, mas que o espírito estava pronto. Porque ele estava passando por um momento muito difícil, que ele estava o quê? Com uma angústia enorme, como foi dito aqui, aleluia, glória a Deus, em Mateus capítulo 26, versículo 38. Aleluia. E como eu li aqui também, em Mateus capítulo 26, versículo 39, que ele orava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Esse cálice, como eu disse, era o furor da ira divina, que seria derramado sobre ele, por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, igreja,
naquele momento decisivo da história da redenção de Jesus, foi até o jardim do Getsemane orar. Então, tem umas irmãs não, mas perigosa, que quer usar, aleluia, glórias a Deus, essa fala de Jesus. Não é só irmãs não, irmãos também, diácono, presbítero, evangelista, pastores, apóstolo, bispo, aleluia, obreiros da casa do Senhor. Aí quer usar, aleluia, essa fala de Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, glórias a Deus, para justificativa de pecados recorrentes. Ah, a carne é fraca, a carne é fraca. Engraçado. Quando Jesus diz que a carne é fraca, não tem nada a ver a esse entendimento que os crentes carnudo e carnuda interpreta. Jesus, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque ele ali estava passando num momento muito difícil, porque ele mesmo declarou que estava o quê? Enfrentando uma angústia enorme. Por isso que ele diz que a carne é fraca, porque ele já sabia a dor que ele ia passar, o sofrimento. Ele já estava vendo ali, aleluia, a aflição que ele ia passar. Ele já estava vendo ali a coroa de espinho cravada na cabeça dele. Estava vendo sangue no corpo dele, corte de chicotadas. É por isso que ele disse que o espírito está pronto na tua oração ao Pai. Ele disse, mas a carne é fraca, porque ele veio em carne. Aleluia, glória a Deus. Então, ele sofreu, ele também sentiu aflição. Por isso que Jesus, ele fala, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, você também vencerá. Amém, igreja do Senhor? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Se eu for mais profundo, meu irmão, minha irmã, isso aqui vai virar uma pregação. Esse estudo aqui, que do texto, Mateus 26, versículo 41, onde fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho muita coisa para falar, mas aí vai virar uma pregação. Eu só vim aqui trazer um pedacinho do tema, aleluia, aonde Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu espero que os irmãos e irmãs agora entendam porque Jesus disse, aleluia, glórias a Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não disse isso, meu irmão, minha irmã, aleluia, glórias a Deus, como uma forma para eu e você pecar, né? A carne é fraca, como muitos têm interpretado aí, né? A carne é fraca, né? Tem utilizado aí essa expressão para uma justificativa para uma vida de pecados recorrentes. Não, Jesus, ele declara, a carne é fraca, lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele já sabia, aleluia, do sofrimento ali enorme que ele ia passar, porque a Bíblia vai dizer que ele estava ali, aleluia, orando ao Pai, para, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Pai, porque Jesus já sabia do sofrimento ali que ele ia passar, e a Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, que ele estava ali passando por uma angústia muito enorme. Por isso que ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque ele estava prestes a se entregar para os pecadores e ser crucificado. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz.